Amados, compartilhando minha tela aqui com você, nós encerramos a última aula resolvendo esse exercício aqui, né? Da proporção entre o raio da órbita de Marte, o raio da órbita de Mercúrio e o período de revolução desses dois planetas. A aplicação da terceira lei de Kepler está resolvida. Se tem algum exercício aí que ficou para trás, entre em contato comigo. A gente está aqui para te ajudar, bom? Chegamos, pessoal, na famosíssima lei da gravitação universal de Sir Isaac Newton. Tá? Newton está em todas, né, galera? Você já deve ter ouvido esta história que Newton, um belo dia, sentou na sombra de uma macieira para acompanhar as postagens do Twitter e, de repente, não mais do que de repente, uma bela de uma maçã caiu no seu cucuruto e ele começou a ficar refletindo sobre a vida, o universo e tudo mais. E, através deste ocorrido natural, ele bolou a ideia da força da gravidade. Você já ouviu essa história? É, pessoal, mas ela não é verdade. Bom, isso é uma fábula, isso é uma anedota, quase uma piada isso, né? É uma historinha para criança, pessoal, isso não é verdade, tá? Essa ideia, essa historinha já era difundida já poucos anos depois da morte de Newton, né? Em meados ali dos anos 1700. Tanto que Voltaire, um grande filósofo da época do Iluminismo, ele desmentiu essa história, né? Uma pessoa que viveu ali basicamente na mesma época. O fato é, pessoal, que com maçã ou sem maçã, né? Newton realmente chegou numa expressão matemática que explica a força de atração gravitacional entre os corpos. Qual é a ideia? A gente vai ver a equação matemática, mas qual é a ideia que está por trás desta coisa de gravitação? Para resumir a ideia, pessoal, qual que é a sacada? Massa atrai massa. Esta é a lei da gravitação universal de Newton, resumida numa frase muito simples. Massa atrai massa. Todo corpo que tem massa atrai um outro corpo que também possui massa. Aí você lê essa frase, pensa um pouquinho, questiona e pergunta para mim. Mas, professor, se massa atrai massa, por que todo mundo não está grudado um junto com o outro? É uma pergunta, pessoal, que parece ser inocente, ingênua, mas ela tem tudo a ver com essa definição. E aí eu gostaria da sua participação para você pensar em uma justificativa por que isso não acontece. Se massa atrai massa, e isso está certo, por que todo mundo não está grudado no único ponto no planeta? Quem consegue pensar e me dar algum tipo de resposta aí? E aí, alguém pensou alguma coisa? Bora lá, pessoal. Ó, pessoal, olha que resposta aqui, ideia interessante que o Luiz Guilherme comentou, que aborda até, dá uma chance da gente comentar outras coisas. O Arthur já mandou a resposta certa aqui, mas antes de falar essa resposta certa, existe, pessoal, uma outra força que tem a ver com as cargas elétricas, né? Com os cátions e com os ânions, né? Que é a força elétrica, a força eletromagnética, que a gente comentou muito por cima, né? Que ela existe lá quando a gente viu a segunda lei de Newton. Mas a gente vai aprender a calcular esse cara no terceirão, tá? Quando a gente for ver eletricidade e magnetismo. De fato, pessoal, na eletricidade, você sabe aquela frase lá, que os opostos se atraem. Já ouviu isso já? Carga positiva com carga negativa se atraem. Mas cargas de mesmo sinal, duas positivas ou duas negativas, elas se repelem. Então, para começo de conversa, pessoal, a gente tem que considerar, obviamente, a força elétrica, a força eletromagnética. Então, quando você tem cargas ali iguais, é muito comum, né? A gente tem a todo momento ali prótons e elétrons, né? Cargas que podem ser iguais uns com os outros, próton e elétron, cada um com o seu sinal, né? Mas a força elétrica, pessoal, a força eletromagnética, ela tem uma intensidade muito maior do que a força gravitacional, né? Então, a força elétrica ajuda na não junção de toda a galera, de todos os corpos que têm massa, tá? E além disso, pessoal, a nossa massa, ela é muito pequenininha comparada à massa, por exemplo, do planeta Terra. Então, apenas corpos, pessoal, com massas planetárias, estelares, né, satélites, enfim, é que vão sentir os efeitos, né, vão ter forças
palpáveis, né? Um valor um pouco mais assim encorpado de força gravitacional, tá? Então, não só pela repulsão elétrica que ela existe, mas também pela nossa massa ser muito pequenininha, a gente não está todo mundo grudado um no outro. Mas, de fato, você está atraindo, né, todo mundo ao seu redor, todos os corpos que possuem massa. Lógico que você não sente essa força, mas ela existe, tá? E entenda, na força elétrica, pessoal, tem atração e repulsão, né? Mas na gravitação, não. Só existe força de atração. Massa atrai massa. Como que Newton equacionou esta força, pessoal? Esta força de atração, a gente vai ver na equação logo mais, mas esta força é importante você entender a questão da proporcionalidade, tá bom? Esta força de gravitação universal, ela é diretamente proporcional às massas dos planetas lá dos corpos. O que isso quer dizer? Que quanto maior for a massa do planeta, maior vai ser a força que ele vai exercer. É razoável isso, não é? Quanto maior a massa, maior a força. Inclusive, isso tem até relação com a segunda lei de Newton, né? Força igual a massa vezes aceleração. Não é? Então tá bom. Só que agora pensa comigo, pessoal. Vamos falar aqui do nosso planetinha Terra. Quem você acha, presta atenção na pergunta, hein? Quem você acha que exerce maior força no planeta? Você acha que é Marte ou você acha que é Netuno? Você sabe a ordem dos planetas do sistema solar, né? Quem você acha que exerce mais força aqui no planeta? Marte ou Netuno? Pessoal, com certeza Marte, né? Por quê? Porque Marte está mais perto da gente do que Netuno, né? Então a distância, pessoal, tem que ser considerada também no cálculo dessa força de gravitação universal. Quanto menor for a distância entre os corpos, né? Quanto mais pertinho eles estiverem, maior vai ser o valor dessa força. E quanto maior for a distância, quanto mais distante eles estiverem, menor vai ser o valor da força, ok? Só que tem um problema. Problema não, né? Uma situação, vamos dizer assim. A dependência, pessoal, não é exatamente inversamente proporcional. Que, de fato, quando a distância aumenta, a força diminui, isso acontece. Só que se a distância é multiplicada por 2, a força não vai ser dividida por 2. E é aí que a galera se estrumbica. Mas você não vai se estrumbicar porque você é meu aluno. A força de gravitação universal de Newton, pessoal, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. A distância elevado a 2. A distância elevada ao quadrado. Então a gente vai ver, pessoal, daqui a uns 2 slides mais ou menos, como que isso é montado assim na prática, tá? Mas o que eu quero que você entenda já de cara. Se a distância aumenta, a força diminui. Ok. Se a distância diminui, a força aumenta. Nós estamos plenamente de acordo com isso. Porém, a proporcionalidade não é direta. Se a distância aumenta 2 vezes, a força não cai 2 vezes. Tá? E a gente vai ver quanto que vai cair. Por causa desse sem vergonha aqui, tá? Por causa do expoente ao quadrado. Toma cuidado com isso. Esta distância, pessoal, entre os planetas, entre os corpos, o mais correto é colocar, e Newton considerou isso, como sendo a distância entre os centros, entre as metades dos corpos. Então, pessoal, você não pode considerar a distância da superfície da Terra com a superfície da Lua, tá? Você tem que considerar a distância do centro da Terra ao centro da Lua. Por isso que a gente vai acabar considerando aí em alguns cálculos o tamanho do planeta, entendeu? O raio do planeta. Porque do centro até a beirada do planeta tem o raio. Aí você considera a distância planetária e soma depois o raio do outro planeta, tá? É distância entre os centros dos corpos. Estas três informações, quando você junta elas numa única equação, você chega nesta famosíssima equação, mais uma para você colocar na moldura e pendurar no seu quarto. Esta equação resolve até problema de família, tá bom, pessoal? Força gravitacional Fg, é o carinha que está aqui, ó. Força gravitacional Fg é igual a uma constante, um número. A gente já vai falar sobre essa constante no próximo slide, tá bom?
Força gravitacional é uma constante, um número tabelado, bonito e cheiroso, não esquenta a cabeça com ele, vezes a massa do primeiro planeta, vezes a massa do segundo planeta, dividido, por que dividido, professor? Porque olha aqui, inversamente proporcional. Se é inversamente proporcional, você tem que tacar o cara na parte de baixo da fração. Tem ou não tem? Então tá aqui, dividido pela distância entre os centros, só que a distância tem que estar elevada ao quadrado. Pelo amor de Deus, gente, não esquece esse quadrado. Já vi tanta gente esquecer esse expoente aqui, aí você perde o exercício, velho. Tá? Cuidado com isso. Por enquanto, pessoal, guarda a equação. Vamos conversar um pouco sobre essa constante e daqui a pouco a gente vai conversar sobre a distância. Tá bom? Qualquer coisa, dá um grito aí, a gente para a aula, a gente tira a sua dúvida. Ou manda no chat como você se sentir mais à vontade. Tá bom? Pessoal, o Gzão lá da equação, G, emão, eminho, distância quadrada, este Gzão tem um nome muito simpático. É a constante da gravitação universal. Olha que fácil lembrar, né? Constante da gravitação universal. Então entenda, pessoal, isso que eu quero que você nos preocupe. Você calcula a força, calcula a distância, mas a constante, pessoal, o Gzão, é constante. O exercício te dá esse cara, ele está pronto. Ele está pronto, tá? Essa constante, pessoal, ela foi postulada, foi idealizada, foi pensada pelo Newtonio, tá? Mas quem mediu, pessoal, o valor dessa constante de uma forma fantástica foi o Cavendish, esse rapaz simpático, bonito e cheiroso aqui. O Cavendish, pessoal, montou um dos 10 experimentos, até hoje, um dos 10 experimentos mais famosos e bonitos da história da física, tá? Tem outros, né? Você pega lá o experimento lá do fotoelétrico de Einstein, a dupla fenda de Young, os experimentos de Galileu de queda livre dos corpos, né? O experimento de Cavendish está aí, tá? O que Cavendish fez, pessoal? Ele montou um pêndulo, mas não era um pêndulo qualquer. Ele montou um pêndulo que a gente chama na física de pêndulo de torção. Sabe aqueles relógios da avó, né? Que é aquele pêndulo assim que vai e volta, tal. Aquilo é um pêndulo normal, vamos dizer assim, um pêndulo simples, né? Independente se você considera não sendo um fio, mas uma barra, né? Aí vira um pêndulo composto. É uma outra história. Mas esse pêndulo que o Cavendish montou chama pêndulo de torção. Ao invés do cara ficar fazendo assim, ele gira para cá e para lá, tá? Então ele montou um sistema de hastes, colocou ali umas bolinhas, mediu de uma forma muito fina, muito ajustada, um negócio muito preciso realmente, ângulos, distâncias percorridas e conseguiu chegar no valor da constante de gravitação universal de Newton, tá? O valor, pessoal, exato ou aproximado, né, para duas casas decimais da constante é esse cara aqui, ó. O Gzão vale 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Olha aí, ó. Eu falei que a gente usa a notação científica, tá aí, irmão. 6,67, 10 a menos 11. Pessoal, é claro que para fins de exercício, e a gente já vai resolver no fim da aula de hoje, a gente vai fazer uma aproximação bem bacana, né? Ao invés de usar 6,67, a gente usa 6 para facilitar a nossa vida, né? Porque ninguém merece, né? Mas o valor exato é esse aí. 6,67, 10 a menos 11. Atenção agora. Atenção agora. Quem consegue calcular, mostrar para mim, pensar qual é a unidade da constante de gravitação universal? Qual é a unidade do Gzão? Ele tem unidade ou ele não tem unidade? Se tem unidade, qual unidade ele seria? E aí? Quanto vale não, né? Qual é a unidade da constante de gravitação universal? Pessoal, Newton é a unidade da força. A força de atração gravitacional, essa sim vai ser Newton. Como todas as outras forças que a gente conhece. Mas esse cara não é Newton. Não é Newton. Na hora que eu vou fazer aqui, eu vou só interromper rapidinho o compartilhamento para eu fazer o passo a passo aqui com você de como que a gente calcula a unidade desse cara. Nós aprendemos, pessoal, já em muitas oportunidades, desde o começo do ano,
Aquela frasezinha que eu pedi para você tatuar no seu coração. Que a mesma conta que você faz com o número, você faz com a unidade. Lembra disso? Vou escrever de novo aqui, ó. Mesma conta que você faz com o número, numero não, com o número. É a mesma conta que você faz com as unidades. A gente brincou muito disso já nesse ano. Então, como que fica a situação? Vamos analisar a força de Newton. Gzão, massa do primeiro, massa do segundo, dividido pela distância ao quadrado. É assim ou não é? O que você quer não calcular o número, mas descobrir a unidade? Não é do Gzão? Então, o que você faz? Você isola. Isola o Gzão dessa conta, para daí você substituir as unidades. Então, olha só. Vou isolar o Gzão. Para isolar o Gzão, o D ao quadrado não está dividindo? Então, ele vai passar para o outro lado, multiplicando. Olha como vai ficar. Opa! A força já estava ali, vou deixar ela quieta, porque ela já estava isolada do Gzão, né? Só que o D ao quadrado que estava dividido, eu passei para cima multiplicando, tudo bem? E as duas massas, pessoal, elas não estavam multiplicando o Gzão? Sim ou não? Então, elas passam para o outro lado, ou lasqueira. Então, elas passam para o outro lado, dividindo. Tá aqui, ó. Então, este é o Gzão, pessoal, isolado. Força vezes distância ao quadrado dividido pelas duas massas. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir valor? Não, eu vou substituir unidade. Unidade. Vamos junto, pessoal. Unidade da força é Newton. Certo? Sistema internacional. Ó, tudo sistema internacional aqui, né? Força é Newton. Eu estou seguindo a ordem que eu escrevi aqui, tudo bem? Qual é, pessoal, a unidade da distância no sistema internacional? É metro, certo? Só que a distância não está elevada ao quadrado. Olha aqui, você tem que obedecer o jeito que a equação está escrita. Se a distância está elevada ao quadrado, o metro também tem que estar elevado ao quadrado. É razoável isso para você? Newton vezes metro quadrado. Agora, dividido por massa. Massa no sistema internacional é quilograma. Só que tem uma massa vezes a outra massa. Então, é quilograma vezes quilograma. Pessoal, o número vezes ele mesmo é o número ao quadrado. Aí fica quilograma quadrado. Pessoal, é esta unidade maravilhosa aqui. Ó, ó que coisa linda. Newton vezes metro quadrado dividido por quilograma quadrado. Nossa, professor, tem que escrever desse jeito? Tem. Tem. Tá? Só que é o que eu falei, pessoal. Mas você tirou foto aqui. Tudo bem aí, pessoal? Isso, microfone ligado, acontece, tá bom? Tudo sob controle. Esta é a unidade do Gzão, pessoal. Newton metro quadrado dividido por quilograma quadrado. Nossa, professor, eu preciso lembrar desse jeito? Não, por quê? Porque é constante, pessoal. É constante. O exercício vai te dar esse cara. Ele vai te dar tanto o número quanto a unidade. E essa unidade, pessoal, tá aqui para te ajudar. Por incrível que parível, tá? Por quê? Porque quando você olha essa unidade, você já sabe de cara a unidade que tem que estar a força, tem que estar em Newton. A unidade que tem que estar a distância, que tem que ser o metro. E a unidade que tem que estar a massa, que tem que ser o quilograma. Percebeu? Só de olhar para essas unidades, você já sabe as unidades dos outros caras que você vai substituir nas continhas. Tá? O Gzão está aqui para te ajudar. Beleza? Atenção agora, momento alto da aula. Presta atenção. Muito mais importante, pessoal, do que saber fazer continha de notação científica, o que já é importante, é você entender isso aqui. Tá? Temos algumas consequências importantes sobre, por exemplo, a proporcionalidade entre a força e a distância. Então, se liga. São inversamente proporcionais? Não. Não. Força não é inversamente proporcional à distância na equação de Newton. A força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Professor, mas isso faz diferença? Faz total diferença. Para começar pelo jeitão do gráfico, né? Você está vendo aqui, pessoal, parece aquela função exponencial, né, que você aprendeu no bimestre passado lá em matemática. Mas esse gráfico, pessoal, ele tem um nome aqui que a gente chama de hipérbole, tá? Não é uma exponencial, é uma hipérbole, tá? Lá em figuras de linguagem você já aprendeu que hipérbole é aquela figura do exagero, né? Ah, eu morro de amores por ela, né? Isso é um exagero. Mas para nós aqui na hipérbole, para nós aqui na física, a hipérbole é essa curva simpática aqui, bonita e cheirosa, tá?
que eu quero que você entenda é o primeiro passo. Se a distância entre os planetinhas aumenta, a força vai diminuir? Vai. Só que não vai diminuir na mesma proporção. Mas o primeiro passo é você entender isso. Se um aumenta, o outro diminui. Se a distância entre os planetas diminui, a força aí vai aumentar. Só que agora, pessoal, depois que você entendeu isso, agora a gente tem que analisar qual é a proporcionalidade que esse gráfico está aqui para te ajudar. Então, se liga. Quando a distância valia d, um valor qualquer, tudo bem, pessoal? Não se preocupe com valores. Se preocupe com a proporção, tá? Numa distância d, olha meu gráfico aqui, ó. Piriri, 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 opa, bateu na força F. Tá bom. Quando a distância vale d, a força vale F. É um valor que eu tenho ali tabelado. Agora vamos brincar de aumentar a distância entre os planetas. Dobrei a distância. Dobrei. Era d, virou 2d. Aí você olha aqui no esqueminha das flechinhas. Aumentou a distância, professor? Aumentou. Então a força vai diminuir? Vai diminuir. Distância aumentou 2 vezes. Força diminuiu 2 vezes? Não. Por quê? Porque a força depende da distância ao quadrado. E aí é que vem a sacadinha bonitinha, pessoal. A distância você não multiplicou por 2? Sim ou não? Se você multiplicou a distância por 2, a força vai ficar dividida por 4. Por que 4, professor? Porque é este número 2 que você multiplicou elevado ao quadrado, que é o que está escrito lá na equação de Newton. Distância está ao quadrado. Então, todo número que você mudar a distância, todo número que você aumentar a distância, você tem que pegar aquele número e elevar ao quadrado. Distância aumentou? Força diminuiu. Aumentou 2 vezes? Diminuiu 4, porque é 2 ao quadrado. Professor, explica os outros? Explica, olha aqui, ó. Agora eu vou multiplicar a distância por 3, tá vendo? Ó? A distância valia d, agora a distância vale 3d. Aumentou a distância? Aumentou. Força vai diminuir? Vai diminuir. Quantas vezes? 9 vezes. Por quê? Porque é 3 elevado ao quadrado. Então a força era F, agora ficou F sobre 9. F dividido por 9. Diminuiu 9 vezes. Sempre o número elevado ao quadrado. Sempre, por causa da equação. Olha o último caso que está aqui no gráfico para você entender melhor, ô bonitão. Peguei a distância, multipliquei por 4. Virou 4D. Distância aumentou? Aumentou. Força vai diminuir? Vai diminuir. Quantas vezes? 4 ao quadrado, 16 vezes. Tá? Então, sempre, pessoal, guarde esta proporcionalidade do quadrado. E, pelo amor de Deus, isso é só para distância, tá? Para massa é fácil. E tem um exercício da apostila que vai cobrar os dois juntos. Tá? Vai cobrar o que acontece com a força quando você muda a massa e quando você muda a distância. Então vamos pensar cada um separado para depois você juntar. A distância a gente já viu. Distância aumenta, a força diminui. Só que tem que elevar ao quadrado. Agora, a massa, pessoal, a massa é facinha. Massa aumentou 3 vezes, força aumentou 3 vezes. Massa diminuiu 4 vezes, a força diminui 4 vezes. É igualzinha. Força e massa são diretamente proporcionais. O que uma faz, a outra copia do mesmo jeito. Com a massa, você não tem que esquentar a cabeça. O que a gente tem que tomar mais cuidado é com a distância. Tá? Quero ver quem entendeu a bagaça, quem entendeu de verdade. Se eu pegar uma distância aqui, ó, que vai ser uma distância d dividido por 5. Olha só. Dividir a distância inicial por 5. O que vai acontecer com a minha força gravitacional? Se eu dividir a distância por 5, o que acontece com a força? Quero ver quem vai conseguir fazer essa. Bora, galera, cadê você aí no chat? Se a distância é dividida por 5, o que acontece com a força? Parabéns para quem mandou, que a força fica multiplicada por 25. 25. Por quê, professor?
A distância diminuiu? Primeira coisa que você tem que ver é a flechinha. Primeira coisa que você tem que ver é a flechinha. Distância diminuiu? Diminuiu. Eu dividi, né? Então ela diminuiu. Se a distância diminuiu, a força vai aumentar. Então eu vou multiplicar agora a força. Por quantas vezes? Eu não dividi por 5, bonitão. Olha o 5 aqui, ó. Vou colocar uma outra corzinha aqui. Cadê? Esse verdinho burro quando foge aqui, ó. Não dividiu por 5? Só que agora você tem que levar ao quadrado. Aí fica 25. Então, a distância ser 5 vezes menor, a força aumenta 25 vezes. A força fica 25 vezes maior. Galera, toma muito cuidado com isso, tá? Essa dependência da força com a distância é tema recorrente de questões aí para a gente treinar. Tudo bem? Entendemos a ideia? Tranquilidade? Qualquer coisa me chama aí, hein? Uma outra consequência, pessoal, muito bacana, e essa é uma consequência, vamos dizer assim, visível, né? A gente consegue ver no planeta Terra uma consequência física visível da atração gravitacional, que são as famosas marés, pessoal. Tá? O pessoal bimestre passado aí que fez seminário sobre a energia maremotriz, né, até comentou sobre isso. As marés, pessoal, são consequência visível da força de atração gravitacional, tá? Eu trouxe para você aqui um esqueminha, muito simplificado, obviamente, né? Só para a gente entender como que acontecem as marés. Pessoal, como massa atrai massa, né? A gente está sujeito especialmente a 2 corpos, né? Que influenciam no movimento das marés, a Lua e o Sol. Vamos ver se você pensa do jeito que eu estou pensando. Qual dos dois você acha que influencia mais nas marés da Terra? O Sol ou a Lua? O que você acha? Quem influencia mais nas marés do planeta Terra? O Sol ou a Lua? Quem acha que é o Sol, por quê? Quem acha que é a Lua, por quê? Ah, professora, a Lua porque ela está mais perto. Tudo bem, mas o Sol não tem muito mais massa do que a Lua? E aí? Como que a gente sabe? Quem manda mais? É massa ou é distância? Quem manda mais? É distância. Por quê? Porque na equação de Newton a distância está elevada ao quadrado. Então, uma mudança de distância, pessoal, influencia muito no cálculo da força. Entendeu? Influencia muito mais do que uma mudança de massa. Então, é a Lua que influencia muito mais nas marés da Terra do que o Sol. O Sol influencia? Influencia. Mas a influência das marés da Terra pelo Sol está na casa ali de 10%. Tá? Então, a gente tem muito mais influência da Lua. Tá? É claro, pessoal, que por haver essa força de atração gravitacional, né, tudo poderia se mexer, né, tudo poderia estar ali indo e voltando, pipipipopopó. Mas os continentes, por serem massas sólidas, né, eles sofrem muito menos essa influência do que as massas líquidas, que é o que a gente vê se movimentando como sendo as marés. Para acontecer, pessoal, maré alta e maré baixa, depende de um alinhamento, tá? Não depende tanto da fase da Lua, tá? Depende mais do alinhamento, né? Entre Terra, Lua e Sol. Por isso que no mesmo dia, você que gosta de ir para praia, vai para Bombinhas, né? Praia de Burguês, Balneário Camboriú, ou nós que é do proletário aqui, vai para Matinhos mesmo, para Ilha do Mel, né? O que acontece, pessoal? Durante o dia, você percebe que tem maré alta e maré baixa. Você que vai bem cedinho na praia, lá 8 da manhã já está lá sargando, colocando o pé na areia, né? Aquela coisa áspera, raspando na sola, assim, bem gostoso, né? O que acontece? Às 8 horas da manhã, pessoal, geralmente a maré está bem baixinha, né? O mar está bem lá longe e tal. Aí, pessoal, quem nunca, lá perto de meio-dia, 1 da tarde, né? Teve que sair correndo com guarda-sol, com cadeira, com chinelo, com esteira, com filho, com sogra, né? Porque o mar está subindo e está levando tudo embora. Quem nunca, né? Isso é maré alta, pessoal. Por quê? Porque houve uma mudança da posição relativa entre os astros. De tal forma que a força ficou máxima, né? A força não se anulou ali em algum momento, de tal forma que a maré aumentou. Mas você vai para a praia já para mais tardinha, assim, 6, 7 horas da noite, a maré já voltou para a maré baixa, tá?
por causa desse posicionamento. Tá? Então tem tudo a ver com posições, com distâncias e massas, essa questão das marés. Calcular maré, pessoal, não é um negócio muito simples. Tá? Eu lembro que eu tive uma disciplina na faculdade que chamava Mecânica Geral 1. É a Física 1 de verdade. Né? E Física 1 é tudo que a gente estuda no primeiro ano do ensino médio. Eu vi de novo no primeiro semestre de faculdade. Só que daí a gente vê de um jeito, lógico, muito mais encorpado, com ferramentas de cálculo, com algumas coisas novas. Só que depois a gente tem uma ênfase ainda maior nessa parte de mecânica, que é um curso de mecânica geral. Tá? E lá a gente foi calcular maré. Irmão, dá um trabalho. Tá? Mas é um cálculo bem bonitinho. Eu lembro que um professor trouxe um dado para nós, que alguns rios, né, eles também sofrem efeitos de marés assim impressionantes. Agora eu não vou lembrar exatamente onde era este rio que o meu professor mencionou, se era no Maranhão ou se era no Pará, mas eu lembro que era na região norte, que tem um rio lá, pessoal, que ele sofre entre maré baixa e maré alta. Eu estou dizendo que isso é no mesmo dia, né? Mas ele sofre de diferença de maré alta e maré baixa um desnível de 7 metros de água. Você tem noção que é isso? Só por causa de maré. Só por causa de maré, 7 metros para mais, 7 metros para menos, por causa de maré alta, maré baixa. É um negócio doido, tá? Mas isso é mais curiosidade do que qualquer outra coisa. A gente não vai comentar, calcular de forma explícita, né? Mas pode aparecer aí alguma coisa para você saber de aplicação, né? Uma consequência da força de gravitação. Agora é o que eu quero ver. Agora a gente vai para matemática. Matemática. Pessoal, vamos calcular. Prepara aí notação científica. Prepara lápis, borracha, caneta, canetinha, lápis de cor, giz de cera, aquarela, para a gente resolver juntos qual é o valor da força gravitacional entre a Terra e o Sol. Ó, que coisa bonita. Força de atração gravitacional entre a Terra e o Sol. Todos os valores o cidadão te deu. Ele te deu a massa do Sol, 2 vezes 10 elevado a 30 quilogramas. Perceba, pessoal, tem que usar notação científica. Imagina você ficar escrevendo a massa do Sol com 30 zeros. Ah, pelo amor de Deus, né? Tem que escrever com notação científica, tá? Massa da Terra, pessoal, 6 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. Então, por massa, a gente precisaria de mais ou menos 1 milhão de terras para dar a mesma massa que a massa do Sol. Tem noção do que é isso? 1 milhão de terras para dar a massa do Sol. Distância da Terra até o Sol, pessoal, são 8 minutos-luz, né? Tem o ano-luz, tem minuto-luz, segundo-luz, né? 8 minutos-luz. 8 minutos para a luz chegar do Sol até a Terra. Isso em quilômetros dá 150 milhões de quilômetros. É logo ali, né? Tipo daqui até o Barigui, assim, mais ou menos. 150 milhões de quilômetros, distância da Terra até o Sol. E ele te deu a constante já aproximada, um valor bacana, 6 vezes 10 elevado a menos 11, Newton-metro quadrado dividido por quilograma quadrado. Tá? Tá aí todos os valores que você vai substituir na equação da lei da gravitação de Newton para você fazer os cálculos. Porém, antes de sair fazendo conta destrambelhado aí, eu quero que você tome cuidado com o negócio. Tem aí, pessoal, alguma unidade que você vai precisar ajustar? Sim ou não? Como é que eu sei disso, professor? Olhe para a unidade da constante. A unidade da constante é que manda nas outras unidades. Então, a força vai sair em Newton, a massa tem que estar em quilograma, só que a distância tem que estar em metros, pessoal. Metros. E a distância que ele te deu da Terra até o Sol está em quilômetros. Então, o que eu gostaria que você fizesse antes de substituir na expressão de Newton é me mandar no chat quanto vale a distância da Terra até o Sol em metros, só que usando notação científica. Eu não quero que você escreva com todos esses zeros. Gostaria que você me mandasse quanto vale a distância da Terra até o Sol usando notação científica, mas escrevendo em metros. Já tem resposta chegando aqui. Vamos lá. Vou esperar mais um pouquinho para você me mandar, para você contar aí as vírgulas. Distância Terra-Sol em metros com notação científica. Bora lá, pessoal. Trabalhando. Vamos.
Bora, galera. Quanto que deu aí sua notação científica da distância? Distância Terra-Sol em metros, usando potência de base 10. Quanto deu? Manda para mim, manda para mim. Não adianta ficar copiando exercício do slide que você isso não vai te ajudar em nada, hein? Dá uma olhadinha aqui, ó. Primeiro, pessoal, eu converti, algumas respostas chegaram aí. Primeiro, eu converti de quilômetros para metros. Olha aqui, ó. 150 milhões de quilômetros. Só que eu sei que 1 quilômetro são 1.000 metros. Sim ou não? Então, no lugar do quilômetro, eu coloquei mais 3 zeros aqui, que é o 1.000. Então, 150 milhões de quilômetros viraram 150 bilhões de metros. Certo? Esta é a conversão de quilômetro para metro. Agora eu uso notação científica. Pessoal, eu posso escrever a notação científica, ao invés de 1,5 usar 15, usar 150? Eu não estou dizendo que está errado, tá? Mas não é o jeito mais comum de se escrever. Você aprendeu lá em notação científica, em regrinhas de potência, tal, em matemática, né? Que o número que a gente coloca ali é a chamada mantissa, né? A gente deixa geralmente entre 1 e 9,9. Lembra disso? Por isso que eu coloquei o 1,5, tá bom? Então olha aqui, ó, vírgula no 1,5. Vamos ver quantas casas eu vou andar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por isso, 1,5 vezes 10 elevado a 11 metros. Esta é a distância que você vai utilizar para calcular a força de atração gravitacional Terra-Sol. Agora sim você tem todos os valores. Pessoal, eu vou dar 2 minutinhos, eu vou até desligar minha câmera, eu vou deixar você em paz para você batalhar com as notações científicas, com as potências, para você chegar em algum valor aí de força. Você precisa treinar exercício com notação científica. Substitua os valores na equação, só não esquece que a distância está elevada ao quadrado, hein, filho? Pelo amor de Deus, tá? Faça as continhas passo a passo, batalha, não fique esperando o professor fazer, não, tá? Tenta aí. Qualquer coisa, qualquer dúvida, me manda aí no chat que eu te respondo. Capricho, eu confio em você. Manda bala. Deu aí, bonitezas? Vamos lá, mais um pouquinho para você tentar. Precisa tentar o exercício. Vamos lá, gente. Coragem, coragem.
Bora lá, galerinha. Com esse exercício a gente já encerra a nossa aula de hoje. Coragem, tá acabando. Bom, bora lá então, pessoal. Vamos corrigir. Pouca gente me mandou. Não sei se você tentou fazer ou não, mas ó, galera, esse tempo que a gente dá é proposital. É pra você batalhar o tempo que você teria na aula normal. Você tentar fazer o exercício aí, tá? Este exercício, pessoal, a única física dele é converter quilômetro para metro, que está longe de ser um negócio difícil nessa altura do campeonato, né? E saber qual é a equação. Porque, no mais, é o exercício de matemática, de continhas, tá? Então, vamos treinar juntos aqui as propriedades de potência e ver como que a gente resolve esse cara. Tá aqui para você, ó. Força gravitacional. Constante, primeira massa, segunda massa, dividido pela distância ao quadrado, certo? Vamos substituir os valores, pessoal. Constante. 6 vezes 10 elevado a menos 11. 6 vezes 10 elevado a menos 11. Vezes, primeira massa. 2 vezes 10 elevado a 30, que era a massa do Sol. Massa da Terra. 6 vezes 10 elevado a 24. Opa. 6 vezes 10 elevado a 24. Dividido pela distância entre os planetas, que a gente teve que converter para metros. Não esquece disso. Tem que converter para metro. 1,5 vezes 10 elevado a 11. Mas, pelo amor de qualquer coisa, esta distância tem que ser elevada ao quadrado. Quadrado, não pode esquecer. Pessoal, eu separei, e eu acho que você pode fazer assim também. Você vai fazer continha de número com número e potência com potência. Sempre assim. Número com número, potência com potência. Não mistura os caras, tá? Então, olha o que eu fiz, pessoal. Eu separei aqui os números, ó. 6 vezes 2 vezes 6. Eu deixei eles acoplados aqui. Professor, posso multiplicar? Pode, pessoal, não tem problema. Mas eu não vou fazer isso, você já vai entender por quê, tá? 6 vezes 2, 12, vezes 2 vezes 6, 72. Você pode deixar o 72 ali, não está errado. Mas eu não vou resolver assim. Agora, as potências eu vou juntar. Multiplicação de potências de mesma base. Você mantém a base e soma os expoentes. Lembra dessa propriedade? Multiplicação, você soma os expoentes. Então, soma aqui comigo, ó. 30 mais 24, 54. 54 menos 11, 43. Concorda comigo? 10 elevado a 43 é o resultado das multiplicações dessas potências aqui em cima. Embaixo, pessoal, está todo mundo elevado ao quadrado. Tanto 1,5 como o 10 elevado a 11. Aí o que você faz? O primeiro número ao quadrado vezes o segundo número ao quadrado. 1,5 ao quadrado, pessoal, dá 2,25. Você pode deixar o 2,25? Pode. Mas eu vou preferir escrever 1,5 vezes 1,5. E você vai entender por que eu estou fazendo isso. Agora, eu tenho aqui potência de potência. Lembra dessa propriedade? Potência de potência. Eu mantenho a base e multiplico os expoentes. 11 vezes 2, 22. Chegou aqui de novo, pessoal. Separe. Número com número, potência com potência. Olha o que eu vou fazer aqui para você, ó. 6 dividido por 1,5, por isso que eu deixei separado. Vai ficar mais fácil para você fazer a divisão. 6 dividido por 1,5, pessoal, dá 4. Pode fazer essa continha aí. 6 dividido por 1,5 dá 4. Só que eu tenho um outro aqui para fazer, ó.
6 dividido por 1,5 também dá 4. Percebeu? Olha o que eu faço agora. Ó. Ficou o número mais fácil, né? 4 vezes 2, 8. 8 vezes 4, 32. Guarda o número, 32. Só que agora você tem que dividir as potências. Pessoal, divisão de potências de mesma base. Eu mantenho a base e subtraio os expoentes. É assim ou não é? Então, mantenho a base, ó, base 10 está aqui. 43 menos 22, 21. Então, a força de atração gravitacional entre a Terra e o Sol é 32 vezes 10 elevado a 21 newtons. É uma força, certo? Porém, pessoal, como a gente comentou no outro slide, é mais comum a gente ajustar aquele número para ficar entre 1 e 9,9, certo? Então, o 32 vira 3,2. Está aqui. Como eu diminuí uma casa, né? Eu diminuí a vírgula, foi uma casa para a esquerda, não é assim? Então, eu diminuí 10 vezes o número. De 32 foi para 3,2. Então, se esse número diminuiu, para compensar, o outro número tem que aumentar. Porque o resultado final não pode mudar. Certo, pessoal? Então, de 10 elevado a 21, virou 10 elevado a 22 vezes 3,2 newtons. Esta é a força de atração gravitacional. 3,2 vezes 10 elevado a 22 newtons. Esse é o resultado final, completo, certinho, todo bonito ele. Tá bom? Pode fazer a sua pergunta, Arthur. Pode perguntar, querido. Arthur já vai mandar a pergunta aqui. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta, alguma observação, tá? O 1,5 aqui embaixo, por que tem dois deles, né? Porque o 1,5 que está aqui, ó, ele também está elevado ao quadrado. O que é o número ao quadrado? É ele vezes ele mesmo duas vezes. Sim ou não? Então tá aqui, ó. 1,5 vezes 1,5. Esse cara é o 1,5 ao quadrado. Porque toda a distância está elevada ao quadrado. Então eu tenho que elevar o número ao quadrado e a potência também tem que ser elevada ao quadrado. Por isso que era 10 a 11, virou 10 elevado a 22, que é o glorioso 11 vezes 2. Tá bom? Beleza, bonitos? Por hoje é isso então, tá? Você tem bons exercícios para treinar aí sobre proporcionalidade, sobre cálculos de forças, tá bom? Aproveite o seu feriado, descanse bastante, dá uma estudadinha em notação científica se você julgar necessário. Na aula de terça que vem a gente vai falar sobre campo gravitacional, que é uma consequência desta ideia da força gravitacional, tá bom? Queridos, beijinho de luz, fiquem com Deus, se cuidem, bom fim de semana, bom feriado, curtam bastante, dá uma estudadinha de levinho, tá bom? Terça que vem a gente tá junto de novo. Fiquem com Deus, galerinha. Tchau, tchau. Até mais.